Hoje trago para vocês uma história que vai arrepiar até os mais corajosos. Imagine uma casa antiga no fim de uma estrada esquecida, onde ninguém se lembra de alguém ter morado. Um lugar repleto de segredos e mistérios guardado por um zelador enigmático. Preparem-se, porque este relato vai mexer com seus piores medos. Então, aperte o play e vamos visitar a casa no fim da estrada. A casa no fim da estrada Thompson estava lá desde que qualquer um podia se lembrar, mas ninguém vivo se recordava de alguém ter vivido nela. Era um remanescente de uma era em que a arquitetura vitoriana ainda prevalecia, mas tinha sido deixada ao abandono. Janelas fechadas com tábuas, tinta descascada, telhas faltando aqui e ali. A maioria das pessoas na cidade dizia que havia algo de errado com o antigo edifício. Alguns rumores afirmavam que das poucas pessoas que tentaram se mudar para lá, todas saíram rapidamente em busca de outra residência. Eu me lembro, quando era um garoto, de um senhor mais velho que cuidava do terreno, cortando a grama e fazendo pequenos reparos na cerca ao redor. Ele era um homem gentil que usava uma jaqueta de veludo cotelê e um boné chato. Ele quase tinha a aparência de um homem de outro tempo e lugar. A maioria das crianças evitava passar pela estrada Thompson no caminho de volta da escola, mas a velha casa tinha uma atração curiosa para mim naquela época, e eu gostava de olhar para ela à luz moribunda dos dias de outono. Foi nesses dias que me tornei amigo do velho zelador, que me disse que seu nome era Sr. Thompson, assim como a estrada. A maioria das crianças da cidade tinha visto o Sr. Thompson cuidando da velha casa, e, naturalmente, como é o passatempo das crianças, criaram histórias e rumores sobre ele. Muitos diziam que ele morava na casa esperando prender qualquer alma pobre e tola que se aventurasse na propriedade, trancando-a no porão. Outros diziam que ele era um prisioneiro fugitivo usando o velho lugar como esconderijo da polícia. Eu não acreditava nos rumores que circulavam sobre ele nem por um segundo, mas a casa despertava minha curiosidade mesmo assim. Meu conhecimento com o Sr. Thompson começou com meu eu problemático, cometendo o ato de invasão. Meu ato de travessura foi inspirado por uma das histórias do playground que ouvi naquele dia de um dos meus colegas de classe. Ele disse que tinha esgueirado-se pela propriedade espiando pelas rachaduras das janelas fechadas. Ele me contou, e a várias outras crianças, como parecia que alguém ainda morava lá, e o fato peculiar de que não havia fotos penduradas no lugar, exceto em uma parede da sala de estar. Dado que eu tinha interesse no antigo lugar, naturalmente decidi naquele dia ver por mim mesmo. Escalei a cerca naquela tarde de outubro e me aproximei o mais furtivamente possível da primeira janela que vi. Quando olhei para dentro, fiquei chocado ao notar que o interior parecia muito como se alguém estivesse realmente morando lá. Móveis e decoração, o estilo vitoriano ainda tão presente, estavam como se os antigos residentes tivessem acabado de sair e voltassem a qualquer momento. Decidi que a sala que eu estava espiando era a sala de estar, devido ao fato de que, quando olhei para o lado oposto, encontrei a parede mencionada no playground. Estava preenchida de cima a baixo com o que parecia ser todas as fotos da casa, a parede atrás mal visível devido ao número de molduras. De onde eu estava, não conseguia distinguir o que havia em nenhuma das fotos. Foi nesse momento que fui descoberto pelo Sr. Thompson. Sem dúvida, ele me tomou por algum jovem arruaceiro procurando um lugar para plantar grafite. No entanto, quando respondi sua pergunta inicial sobre o que eu estava fazendo lá, ele começou a se suavizar, percebendo que eu era apenas um curioso explorador do que parecia ser proibido. Isso começou minha amizade com o velho senhor, que eu podia dizer não era um criminoso ou louco procurando trancar pessoas em seu porão. Ele me deixou ir e prometeu não contar a ninguém que eu estava invadindo propriedade privada, se eu prometesse a ele continuar visitando e conversando com ele enquanto ele trabalhava. Fizemos um acordo e eu passei a visitar a velha casa após a escola para conversar com o Sr. Thompson.
Nunca vi mais ninguém passar muito tempo ao redor do lugar, exceto ele, e perguntei-lhe se ele morava ou de fato possuía a velha casa vitoriana, na qual nunca o vi entrar ou sair. Ele me disse que não e riu secamente. Sua família, ele disse, sempre cuidou do velho lugar desde que ele podia se lembrar. Ele me contou histórias de pessoas tentando entrar em busca de algo que não podiam encontrar e de ver coisas estranhas dentro da casa, coisas que ele não descreveria para mim. Ele me disse que em uma noite do ano coisas estranhas aconteciam dentro do velho prédio, coisas não naturais, como ele colocou. Tentei arrancar dele o que exatamente ele queria dizer. Tenho que te mostrar, ele disse. Não pode ser descrito. Ele me disse que em exatamente uma semana ele me encontraria e mostraria exatamente o que possuía a velha casa. Exatamente uma semana depois, era 1º de novembro. Fiquei chocado que um dia onde o inexplicável poderia acontecer fosse um dia após o Halloween. No entanto, o Sr. Thompson encontrou minha casa. Como ele soube onde eu morava, ainda não sei, e me acordou com uma batida suave na janela. Rápido, vamos nos atrasar, ele disse em um tom baixo. Para o quê? Foi minha resposta. A resposta à sua pergunta. Foi tudo o que ele respondeu enquanto eu me vestia rapidamente. Caminhamos pelas ruas escuras da cidade, de um poste de luz ao outro, que iluminava vagamente a rua. Chegamos à estrada Thompson e viramos nela. Estava escuro, não havia postes de luz ao longo da estrada solitária. À medida que nos aproximávamos da velha casa, ela lançava uma sombra escura sobre nós à luz fraca da lua. O Sr. Thompson deslizou facilmente pelo portão de ferro enferrujado e subiu os degraus rangentes como um fantasma. Eu o segui o mais rápido que minhas pernas curtas puderam na escuridão. De seu bolso do casaco, ele tirou um pequeno anel com 2 chaves enferrujadas. Uma dessas ele inseriu na fechadura da porta. Eu podia ouvir os velhos mecanismos se movendo e o clique quando ele girou a chave para abrir a porta. Enquanto eu o seguia para dentro do hall de entrada, fui recebido por um forte cheiro de mofo, devido a muitos anos sem ventilação. Caminhamos mais para dentro da casa. Fiquei surpreso que o Sr. Thompson não tivesse trazido uma lanterna conosco, embora ele se movesse pelos corredores e quartos como se soubesse seu caminho de cor. Notei com atenção que, enquanto andávamos, não havia fotos nem marcas desbotadas de fotos que um dia estiveram penduradas nas paredes. Andamos por um corredor longo, as tábuas do piso rangendo sob nossos pés. À medida que nos aproximávamos da porta no final, percebi que um brilho suave emanava de em volta da moldura da porta. O Sr. Thompson parou nesse ponto e falou suas primeiras palavras para mim desde que entramos na casa. O que estamos prestes a ver pode te assustar. O importante é que você apenas observe e não perturbe nada. Levei seu aviso a sério e fiz uma promessa de que, não importava o que visse, ficaria quieto como um rato de igreja. Ele estendeu a mão e abriu a porta silenciosamente. O que estava por trás dela eu nunca teria imaginado. Era a sala de estar, ou um salão, como teria sido chamado há mais de um século. O mesmo que eu, sem dúvida, tinha visto ao espiar pelas janelas. Contudo, para minha surpresa, havia pessoas lá dentro. Vi o que parecia ser uma festa de 20 ou mais pessoas, vestidas como se estivessem em um baile de máscaras diretamente da Inglaterra vitoriana. Quase abri a boca para falar, se não fosse pela mão calejada do Sr. Thompson abafando minha boca para que eu não dissesse uma palavra. Olhei para a cena à minha frente e notei que as pessoas ali não pareciam certas por algum motivo. Todos tinham um olhar vazio nos olhos, como se estivessem sonâmbulos ou drogados. Eles andavam sem fazer barulho. Vários casais dançavam uma valsa silenciosa sem expressão em seus rostos. Em tudo o que faziam, não nos notavam. Minha atenção foi imediatamente capturada pela parede de fotos do outro lado da sala. Fiz meu caminho silenciosamente até lá, tomando cuidado para não perturbar nada em meu caminho. À medida que me aproximava da parede, esperava ver fotos de todos que haviam morado na casa.
e possivelmente parentes dos antigos residentes. O que eu não esperava ver de fato eram fotos vazias. A maioria das fotos era de cômodos vazios ou da natureza. Examinei a parede mais de perto e, para meu horror, encontrei fotos com pessoas nelas. O que eu não esperava ver eram as pessoas nessas fotos virando-se para me olhar. Foi preciso todo o meu autocontrole para não gritar ou desmaiar ao que vi. Esfreguei os olhos pensando que ainda tinham sono, mas quando os reabri, as pessoas nas fotos ainda estavam se movendo e olhando para mim. Elas não estavam vestidas com trajes vitorianos. Muitos usavam roupas de décadas mais recentes. As expressões em seus rostos eram como se estivessem assombradas pelo medo. Era como se estivessem presos nas molduras, as molduras suas celas de prisão. Não percebi o Sr. Thompson se aproximar por trás de mim. Vi-o começar a encarar uma foto específica. Havia uma jovem nela. Quando ela o viu, começou a olhar para ele intensamente, pressionando as mãos contra o vidro como se tentasse sair, olhando para ele ansiosamente. Foi nesse breve momento que ele esqueceu sua própria regra e tocou a moldura, pressionando sua mão contra a pequena mão dela. No momento em que fez isso, todos no salão pararam no que estavam fazendo, olhando para ele, olhando para nós. Foi o que pareceu. Nunca senti meu sangue gelar como naquela noite ou desde então. Quanto tempo eles nos encararam, não sei. Apenas que eventualmente começaram a andar lentamente em nossa direção. Corra! Foi tudo o que ele conseguiu sussurrar para mim enquanto tentávamos escapar. Corremos para o outro lado da sala, mas as pessoas na sala conseguiram atravessar os móveis como fantasmas para nos alcançar. Eles me deixaram em paz, já que eu não tinha perturbado nada, mas agarraram o Sr. Thompson e o arrastaram para a parede. Com sua mão livre, ele enfiou a mão no bolso e me jogou suas chaves enferrujadas. Olhe no galpão. Foi tudo o que conseguiu dizer enquanto os seres agora fantasmagóricos o arrastavam para seu fim. Os primeiros a alcançar a parede quase se transformaram em vapor e se dissiparam antes de se reformarem em uma moldura imóvel, parecendo como se pertencessem. Virei-me e corri pelo corredor enquanto via o Sr. Thompson se dissipar nas mãos de seus captores. O que restou de seu grito ouvi enquanto fugia da casa correndo pelo que acreditava ser minha vida. Na manhã seguinte, acordei na minha cama, a memória da noite anterior parecendo um pesadelo. Mas foi verdade? Eu tinha que saber. Tomei um café da manhã rápido e caminhei pela estrada Thompson em direção à casa. Quando cheguei, estava quieta. O vento soprava folhas por todo o gramado, mas o Sr. Thompson não estava à vista. Enfiei as mãos nos bolsos, descobrindo a chave enferrujada da minha memória. Percebendo que não tinha sonhado tudo, fui até o galpão, como vagamente lembrava das palavras finais dele antes de fugir. Dentro do galpão havia ferramentas e suprimentos de jardim, típicos de um galpão de jardineiro. Em cima de um dos barris havia um pequeno livro de couro. Gravado na capa estava JT, sem dúvida suas iniciais. Este era, sem dúvida, o que ele me pediu para encontrar. Não me atrevi a entrar na casa novamente e, em vez disso, peguei um pé de cabra e uma pequena lanterna do galpão. Arrancando as tábuas da janela do salão, consegui abrir um pouco a janela e colocar a lanterna para dentro, olhando ao redor. Tudo parecia o mesmo, como se nada tivesse acontecido na noite anterior, com a exceção de quando minha lanterna atingiu a parede de fotos, eu vi o Sr. Thompson olhando de volta para mim assustadoramente. Corri de volta para casa e joguei o livro e as chaves na minha cômoda. Até hoje ainda não os olhei. Não tenho certeza sequer. Se você gostou desse relato assustador, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma história arrepiante. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e comente abaixo o que achou da casa na estrada Thompson. E lembre-se, mantenham os olhos abertos, pois o terror pode estar mais perto do que você imagina. Até a próxima, aqui no Relatos do Carlitos.